Olá, meu nome é Felipe, eu sou professor de hematologia da Sanar e eu vim conversar com vocês hoje sobre um assunto bem legal, que na verdade é sobre a hematologia. Por que eu fiz hematologia, como é que foi a residência, como é que eu cheguei à conclusão que eu queria ser hematologista, né? E é uma dúvida que muita gente me pergunta, muitos alunos, até quem está interessado ou não em hematologia, quer saber como é que você vai parar nessa área, como é que você chegou nisso, você pensou em fazer outra coisa. Então, nesse vídeo eu vou contar um pouquinho daqui da minha história e o que você pode esperar quando você entra numa residência de hematologia, né? Então, primeira coisa, né? Onde é que o hematologista trabalha, né? O que ele faz? Então, quando você se forma em hematologia, você tem muitas opções de lugar para trabalhar, né? Então, você pode trabalhar dentro do hospital, sendo numa enfermaria própria de hematologia, ou ainda fazendo interconsulta, né? As outras áreas vão precisar de auxílio do hematologista. Então, vão pedir ajuda para você quando eles acham que tem uma doença hematológica, ou uma anemia, ou o paciente tem alguma doença hematológica de difícil controle, ou eles acham que é alguma doença hematológica. Então, você vai lá, ajuda na investigação, ajuda a fazer diagnósticos. Então, tem essa parte do hospital. Também tem a parte de clínica particular, né, como você pode abrir o seu próprio consultório de hematologia, se você estiver vinculado num serviço também que faça quimioterapia, então você atua não só na parte que a gente fala de hematologia benigna, que são as anemias, as trombofilias e outras doenças que não são a parte oncohematológica, que a gente fala que é a parte hematológica maligna. Então, se você tem um serviço ligado a algum serviço de quimioterapia, você então, tem mais facilidade de tratar linfomas, leucemias e acompanhamento desses pacientes. Então também é uma outra opção. A outra opção de área, que é uma área até que eu trabalho também, é a parte laboratorial. Então você pode trabalhar dentro de um laboratório, fazendo controles, também ajudando na parte de diagnóstico. Diagnóstico, por exemplo, vem a parte de imunofenotipagem. Normalmente quem lê essa parte, se não é um técnico, é um hematologista, ou então tem sempre um hematologista responsável ajudando nessa parte, dessas análises clínicas, dessa parte laboratorial ligada à parte de oncohematologia. E também, claro, obviamente, uma parte boa vai trabalhar em banco de sangue, né? Então os bancos de sangue têm um hematologista que é responsável e trabalha também lá. Então no banco de sangue você ajuda fazendo a triagem dos doadores, também vendo como é que está controlando os estoques, controlando como está sendo mantido os estoques, refrigeração, todo o processo de qualidade dentro do banco de sangue, né? Quando você tem um caso mais difícil, que você precisa transfundir um paciente que está difícil de achar um sangue disponível, as provas cruzadas estão sempre dando uma reação positiva, que o paciente então está tendo uma parte de coagulação alterada, então o banco de sangue também tem essa participação que tem um hematologista disponível. Então são essas grandes áreas de atuação e além disso tem o transplante de medula óssea, né, que a gente fala que é uma área além da hematologia, né, já é um mundo a parte da hematologia que está envolvendo uma série de medicações e cuidado com o paciente diferente do que a gente até vê na parte hematológica, entre aspas, normal, né. Então, a parte de transplante de medula óssea, você vai lá, aprende como é que faz o condicionamento dos pacientes, como é que você acha um doador adequado, as complicações inerentes ao transplante de medula óssea. É uma outra especialização que eu vou comentar daqui a pouquinho com vocês também. Uma outra coisa que muitos alunos me perguntam é como é o perfil de hematologia, né? Porque você fala, nossa, Felipe, né? Esses pacientes que você trata, será que eles não são muito doentes? É tudo tragédia, leucemia, esses pacientes vai todo mundo morrer e você fica tratando, não é muito triste? Não é sempre assim a vida do hematologista, né? Eu acho que é uma parte que, como toda a área clínica, tem alguns casos que vão um pouco pior, uns casos que vão um pouco melhor. Lógico que a gente contrata doenças hematológicas malignas, são doenças mais graves no geral, são mais sérias, mas é muito gratificante também como a gente consegue ajudar essas pessoas. Então, por mais que a gente tenha um estigma, até mesmo dentro da faculdade, que tipo, não, o paciente tem um linfoma, tem uma leucemia, isso daí não vai acabar bem. Não, às vezes acaba muito bem. A gente tem chance de oferecer cura para esses pacientes, a gente vê como eles ficam muito gratos com a gente quando a gente consegue realmente, depois de muita batalha contra o câncer, vencer. Então é uma parte também que é muito legal. Então, se você tem um perfil de não desistir nunca, você tem perfil de hematologista, porque a gente, quando se agarra um paciente, a gente vai até o fim. Não, tem chance, então vai, não importa, tem medicação para isso, tem outra, corre atrás. Então, o hematologista é um médico que investe muito no paciente, mesmo quando algumas outras especialidades até estão já querendo jogar a toalha, a gente não, mas ainda tem chance, vamos lá. Claro, tudo dentro do limite, né? Quando a gente sabe que
que a gente não consegue mais oferecer cura, a gente oferece o que a gente pode para o paciente, oferece conforto, oferece qualidade de vida, mas enquanto tem uma chance de cura, a gente vai investir muito nesse paciente. Então, o hematologista é normalmente um perfil que não desiste, que sabe quando tem mais um pouco para investir nesse paciente e que tem, mesmo quando as especialidades já querem diminuir um pouco o ritmo, a gente sempre está lá puxando um pouco mais, né? E uma outra grande dúvida que todo mundo pergunta é como é que foi a residência, né? Como é que você chegou aí? Então, eu não entrei na faculdade querendo hematologia direto. Quando eu entrei na faculdade, eu pensava, na verdade, em cirurgia plástica, né? Um negócio que tem nada a ver com, quase nada a ver com hematologia, né? Depois eu vi que a parte de clínica era uma parte que me atraía mais, né? Eu pensei em fazer endocrinologia um tempo, também cheguei a cogitar até por anestesiologia um tempo, até que eu tive no terceiro ano uma aula de hematologia e eu nunca, antes de entrar na faculdade, eu não tenho pais médicos, eu não tenho ninguém médico na família muito próximo, então eu nunca tive muita noção das coisas, eu aprendi tudo na faculdade. Então eu só conheci hematologia mesmo quando estava no terceiro ano da faculdade, né? Que aí eu tive uma aula de hematologia, me apaixonei logo na primeira aula, falei, nossa, mas que especialização legal, como é que será que é isso? E aí eu fui, do terceiro ano em diante eu só foquei em hematologia. Eu falei, olha, vou prestar clínica médica, porque clínica era uma coisa que eu já me identificava quando eu estava no internato, eu percebia que a vida dos clínicos era uma coisa que eu me via fazendo, e aí hematologia também. Uma parte que quando eu passei no ciclo que passava na enfermaria de hematologia, eu falei, não, tudo aqui parece ser legal, então vou prestar. E quando eu estava no segundo ano da residência de clínica médica, né, a gente tinha opção de 1 mês de optativa. E já tinham falado para mim, Felipe, você quer prestar hematologia? Faz a optativa na Santa Casa, eles aceitam médicos lá nesse ciclo de optativa, você passa 1 mês com os R1s de hematologia, cicla em tudo e você já dá uma olhada, você conhece o serviço, você vê se o serviço é uma coisa que te agrada, se você vê que a rotina do hematologista lá na residência é uma coisa legal e também é uma coisa boa para as provas, né? Se você tem essa opção de você já ir adiantado para o serviço, que é, entre aspas, uma entrevista que dura 1 mês. Então, quando eu prestei a prova de hematologia na Santa Casa para entrar como R3 de hematologia, né? Na hora da entrevista, todo mundo já me conhecia, então ajudou bastante isso também na parte da entrevista, que o pessoal já sabia como eu trabalhava, sabia que eu estava interessado. Então, nessa parte, você passa 1 mês lá e você aproveita para mostrar serviço, isso vai te ajudar também na entrevista. Então, foi isso. Quando eu fui lá, falei, nossa, gostei realmente aqui na Santa Casa, outro lugar, se a rotina for parecida com isso, eu vou gostar. E como era essa rotina? Olha, hematologia, eu acho que todo mundo vai falar que as rotinas de especialidade são rotinas puxadas, de hematologia também era uma rotina um pouco puxada, né? Eu equiparei mais ou menos como se fosse, mais ou menos como foi o meu R1 de clínica, né? Então você tinha que aprender quase tudo de novo. Então eu estava no primeiro dia de enfermaria, eles falavam que o paciente tinha um linfoma difuso de grandes células B e estava no D+5 do R-CHOP. E eu, tipo, tá, o que isso significa? Então, os preceptores têm uma paciência com a gente no começo, porque a gente está reaprendendo algumas coisas, né, que a gente não... Na verdade, aprendendo, né, nem reaprendendo, porque você não sai da residência de clínica sabendo tudo de quimioterapia. Você vai aprender essa coisa na sua especialidade, né, porque não é uma coisa que não é uma coisa do generalista, é uma coisa da especialidade, então você vai aprender como é que faz mielograma, biópsia de medula óssea, que é uma coisa que dificilmente você vai sair com mão da residência de clínica, porque não é uma coisa que o clínico faz. Quem faz mielograma e biópsia de medula óssea é um hematologista. Eu tinha feito um por coincidência, porque eu esbarrei num hematologista que deixou eu fazer, porque eu já tinha interesse, mas muitos colegas meus nunca fizeram. E porque não vai fazer diferença na vida deles. Então é uma coisa que você vai aprender mesmo na residência. Então, uma residência puxada, você vai atender interconsulta da residência inteira. Então, o otorrino achou um paciente que tem lá um linfonodo suspeito e fez lá o diagnóstico de linfoma. Então, você vai lá ver esse paciente. A ortopedia tem um paciente que tem umas lesões estranhas e quer que você investigue o mieloma múltiplo. Então, você vai lá na ortopedia. Então, você visita o hospital inteiro. Todo mundo vai chamar hematologista para fazer interconsulta. Além disso, tem enfermaria de hematologia, que geralmente são os pacientes oncológicos que internam. Dificilmente você vai internar algum paciente na própria enfermaria de hematologia que não seja um paciente oncohematológico. Então, por exemplo, uma anemia falciforme que está numa crise torácica aguda, geralmente vai parar na clínica médica e acaba fazendo acompanhamento em conjunto com hematologia, mas os clínicos que acabam lidando. A gente fica mais com o grosso da parte de oncohematologia na enfermaria. Mas a gente roda nos ambulatórios, cada ambulatório é de uma especialidade, então tem um ambulatório só de mieloma múltiplo, um ambulatório só das leucemias, um ambulatório só de linfomas, então você passa em cada especialidade e é uma coisa muito legal isso na hematologia, porque como a gente está passando no serviço inteiro, no hospital todo, então eu pego um paciente que chegou no pronto-socorro, faço a história dele, descubro
faço o exame dele, faço o mielograma, descubro que esse paciente tem uma leucemia, ele vai internar na minha enfermaria, eu vou tratar esse paciente, vou ver os retornos no ambulatório e vou acompanhar esse paciente por anos até eu realmente determinar que esse paciente está curado da leucemia. Então, um paciente que você pode pegar no seu primeiro dia de residência, você provavelmente vai continuar acompanhando esse paciente no seu último dia. Então, é muito legal essa parte da residência que a gente consegue acompanhar o paciente por um bom tempo. Então, isso é bem interessante também. E, além disso, tem uma parte de laboratório, porque o hematologista, ele tem que saber ver lâmina. Então você tem que saber, quando você pega um paciente, olhar a lâmina e ver, isso aqui é uma anemia falciforme, isso aqui tem uma cara de talassemia, essa célula aqui tem uma alteração que parece, então, que é uma leucemia. Quem vai fechar o diagnóstico é a imunofenotipagem, mas você tem que ter uma certa noção. Então, isso é uma coisa, e até isso é cobrado na prova de título de hematologia, então você também aprende essa leitura de lâmina. Se você não entendeu como mexe no microscópio, que você não teve, por exemplo, na residência de clínica, praticamente a gente não mexe no microscópio, mas na residência de hematologia você vai mexer bastante no microscópio. Você tem que aprender a ver essa parte de leitura de lâmina, como é que faz um esfregaço de sangue também, que é uma técnica bem legal. Você acaba aprendendo tudo isso durante a residência. E depois, quando termina a residência, como é que é o mercado de trabalho? Felizmente, o mercado de trabalho para hematologia é um mercado de trabalho que, mesmo nos grandes centros, continua bom. Ultimamente eu tenho ouvido relatos de colega que está cada vez mais se fechando, que os grupos de hematologia estão se formando nos grandes hospitais e está ficando um pouco mais difícil pegar, entre aspas, os melhores trabalhos nos grandes centros. Mas se você for para o interior, nossa, não tem hematologista lá, tá em falta no mercado, né? Não tem muitos hematologistas, mas todo ano tem mais e mais pessoas se interessando por hematologia, tem mais hematologistas se formando, então a tendência é que com o passar do tempo o mercado vai dando uma fechada. Mas todos os colegas que eu conheço, terminou a residência, todo mundo conseguiu um emprego como hematologista, não precisou ficar procurando por muito tempo. A remuneração do hematologista é uma remuneração boa. Eu, por exemplo, assim que eu terminei a residência, eu parei de dar plantão noturno por opção e consegui ficar muito bem, obrigado de vida. Eu acho que isso aí, dar plantão noturno ou não, é mais uma questão de escolha de vida, o quanto você quer trabalhar, e não tem certo ou errado, é o quanto você está disposto a fazer e suas necessidades, é uma coisa que eu acho que tem que ser avaliação individual. Aqui em São Paulo, os grandes locais de residência, obviamente eu vou falar da minha, que foi na Santa Casa de São Paulo, que é bem legal de fazer hematologia, mas tem a USP de São Paulo, a Unifesp de São Paulo e a USP também de Ribeirão Preto, tem uma parte de hematologia muito forte. Não costuma ser uma das especialidades mais concorridas, mas eu dei uma olhadinha aqui dos últimos 5 anos para cá, tem aumentado a concorrência em todas essas instituições, né? Então, já era 5 por vaga, aumentou para 7, 8, algumas chegou a 11, então depende da instituição, mas não chega, por exemplo, a dermatologia, radiologia, essas outras coisas, né? Então, acho que é uma especialidade que permite para você ter qualidade de vida. Você consegue fazer plantões adequados, consegue trabalhar bem, consegue trabalhar em vários lugares, acho que a qualidade de vida depende mais das suas escolhas e do que você quer para a sua vida, né? Como eu falei, é uma questão mais individual, né? Mas é uma especialidade que garante para você que você consegue ter uma qualidade de vida e trabalhar e ter o seu conforto sem grandes sacrifícios, sem precisar dar plantão o resto da vida se você quiser. Então, eu recomendo, se você tem interesse em hematologia, vai atrás, dê uma estudada. Se você tiver qualquer dúvida a mais sobre a especialidade, quiser conversar comigo, eu vou deixar aqui o meu Instagram, que é o @prof.felipeb. Lá a gente conversa bastante sobre hematologia e também tira dúvidas sobre a especialidade e qualquer outra coisa que vocês quiserem desabafar ou conversar comigo também. Então, é isso que eu queria falar para vocês sobre hematologia. Eu não me arrependo de ter feito hematologia, acho que foi uma ótima escolha, eu acho que eu tenho uma carreira bem legal, tanto na parte de trabalho de laboratório, como até a parte de ensino aqui, trabalhando, dando aula de hematologia também, é uma matéria que eu gosto bastante de falar. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, vocês sabem como entrar em contato comigo. Valeu, gente!